papel fundamental na vida dos filhos, é conhecido como o chefe da casa, o mantenedor, o amigo, às vezes é duro. Sem a sua presença, o lar é desestruturado, pois ele deve ser a base. É, ele mesmo que você pensou, o pai. Hoje é comemorado o Dia dos Pais e o nosso programa é especialmente para eles. Então chame o seu pai porque está começando o programa especial Minha Vez, Dia dos Pais. Nós já estamos te esperando. Olá, seja muito bem-vindo, uma alegria receber você nesse que é um programa especial, Dia dos Pais. Eu não poderia começar de maneira diferente senão desejando ao meu pai um feliz Dia dos Pais. Lá em casa a gente chama ele carinhosamente de Rabelão. Pai, te amo, obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor sempre me ensinou a nós e a nossa família. Feliz Dia dos Pais para você e para todos os pais que estão acompanhando esse programa especial, que Deus possa abençoá-los também. Filhos, mães, famílias que estão ligadas aqui na TV Novo Tempo, é muito bom ter a presença de vocês. E junto com vocês, nós temos aqui um pai novo, um pai recente, para não falar outra coisa, né, Fábio? Pois é, tem gente que fala pai fresco, né? Não, pega mal. Eu não ia falar isso com você, jamais. Fábio, que é pastor aqui em Brasília, é uma alegria ter você conosco. A sua saudação para o pessoal que está em casa também. Ok, Paulo. Bom, gente, estou feliz de estar aqui com todos vocês e especialmente feliz de falar aqui, ó, falar pro meu pai aqui. Pai, Carlão, um grande beijo para você, eu te amo, você sempre foi um grande exemplo e eu tô feliz de poder prestar essa homenagem pro senhor aqui hoje, aqui na Rede Novo Tempo. Grande beijo, pai. Que legal, bacana. Você vai poder também, viu, moçada? Dá a saudação de vocês. Quem são eles? São os alunos do Colégio Adventista Novo Mundo aqui de Goiânia, que são aqui de pertinho do IABC e vieram gravar o programa conosco. É muito bom ter vocês aqui conosco nesse dia tão especial. A saudação de vocês, pessoal que está em casa, e para os pais de vocês também. Vamos lá? Feliz Dia dos Pais! Com essa moçada aqui desejando um feliz Dia dos Pais, o clima já é outro, né? Vamos ver se não estraga o clima com essa minha pergunta agora. Moçada, como é que é o relacionamento de vocês com seus pais? Especificamente com o pai. Vamos lá, quem quer falar primeiro aí? Aqui, Gustavo levantou a mão. Desse lado eu vou querer ouvir alguém também, vai pensando aí, vamos lá. Olha, o relacionamento com meu pai sempre foi bom, né? Porque desde criança ele sempre esteve presente, ele sempre me acompanhou em tudo. E até fala que eu sou o companheiro dele, né? Oh, todo legal. lugar que eu vou, eu ando com ele. E é um amigo pra mim. Bacana. Seu relacionamento é melhor com seu pai ou com sua mãe? Sim, você tem mais intimidade, você conversa mais, abre mais seu coração com seu pai ou com a sua mãe? Com meu pai, por causa que minha mãe ela trabalhava muito, meu pai ele passava a tarde comigo e eu tinha mais relação com ele. Legal, bacana. Desse lado aqui, alguém quer falar aqui? O Marco levantou a mão e a Giovana também. Vai, Giovana, você primeiro. A relação com meu pai é muito engraçada, porque parece dois irmãos. Não é como pai e filho, porque a gente briga do mesmo jeito que a gente briga, a gente já está fazendo carinho um no outro e é muito engraçado isso. Ele é o meu melhor amigo. Que bom. Marco levantou a mão lá. Marcão, fala aí. Eu e meu pai, a gente se dá muito bem. Todo lugar que ele vai, eu tô junto. A gente joga xadrez junto, que eu gosto bastante. Joga videogame, futebol. Quando ele vai para as igrejas, eu vou junto com ele. Porque sempre eu gosto de andar junto a ele, porque ele sempre me faz feliz também. E o seu relacionamento com seu pai e a sua mãe agora, relacionamento seu com eles, qual que é melhor? Qual assim que você tem mais afinidade para abrir seu coração? Com seu pai mesmo? Meu pai, porque ele é homem, né? Entende melhor. Que legal, bacana, muito bem. Tem alguém aqui que não tem um bom relacionamento com o pai? Que assim é meio complicado? Vamos ver aqui, ó, nós temos 3 mãos aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. Débora, né? Fala, Débora. Meu relacionamento com meu pai, eu sou filho de pais separados, Ok. então meu pai me teve muito jovem,
Aí, quando eu nasci lá pros 4 anos, ele entrou na faculdade. Aí a gente não tinha muito essa relação de pai e filho. E até hoje é assim, não é muito junto. A gente Não é se muito vê... próximo. Isso, a gente se vê mais... Se vai ter comemoração na casa de alguém, a gente se vê quando se esbarra praticamente. Ok, já é um pouco mais difícil. Então, você levantou a mão, microfone. Como é seu nome mesmo? Meu nome é Aline. Aline? Aline, fala. Meu relacionamento com meu pai não é um dos melhores. Que meus pais também são separados. E desde que eles são separados, a gente mora em cidades diferentes. Então a gente se vê assim, 6 em 6 meses, em algum feriado. E assim, às vezes acontecem algumas brigas. Mas... Rola um estresse, né? É. Mas mesmo assim eu amo muito ele. Que legal, bacana. E o João levantou o braço aí, o último. Fala, João. Como é que é? O meu pai não é muito bom, não. Porque ele passa muito pouco tempo em casa. Ele sai muito. Por causa do trabalho? Também à noite ele bebe demais. Aí eu não tenho tanta intimidade como tenho com minha mãe, porque minha mãe passa mais tempo em casa. Aí nós contamos fofocas. Então. E aí você consegue ter um apoio junto com o seu pai? Aí não tem tanto apoio do meu pai, porque meu pai não passa tanto tempo em casa. Ok. Quando o tempo que passa em casa, parece que não sente muito efeito em mim. Olha, obrigado pela sinceridade de vocês, pela coragem de vocês de falarem. A gente sabe que embora na televisão a gente só veja, né, Fábio, muitas vezes o lado bom da coisa, a gente sabe que o Dia dos Pais não é um dia fácil para muita gente, não. Alguns não têm pai, outros têm dificuldades no relacionamento deles entre pais e filhos. É uma situação e um dia assim, um pouco delicado, um dia de muita alegria para uns, mas para outros não um dia tão alegre assim, né? E em alguns casos, né, Paulo, a gente percebe pela ausência do pai, às vezes a mãe tendo que fazer essa jornada dupla, né? As pães, né, que tem que fazer o papel de pai e de mãe também. Mas apesar desse sentimento controverso que esse dia pode causar, a Bíblia ela dá pra gente algumas sugestões de que a gente nunca está abandonado, de que nós não estamos órfãos, né? De que nós temos um pai que está disposto a cuidar, e por isso até nas igrejas nós costumamos nos chamar de irmãos, porque todos somos filhos de um mesmo pai. E no caso, esse pai aí não é o pai físico, exatamente, mas o pai divino, o pai espiritual, exatamente, que é o nosso Deus, nosso Criador. Nós temos a oração do Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou. Já é uma lembrança para a gente de que existe um pai que está sempre à nossa disposição e que muitas vezes é diferente do exemplo de pai que a gente tem aqui nesse mundo. Porque os nossos pais não foram perfeitos, não são perfeitos. Eu hoje tenho um filho, meu filho tem 2 anos de idade, e eu digo para vocês, eu não sou um pai perfeito também. Mas nós podemos lembrar que nós temos um pai que é perfeito, que nos ama com amor perfeito, que nunca vai nos decepcionar. E que se nós e os nossos pais permitirmos, esse Deus pode fazer a nossa família cada vez mais feliz, melhor e mais unida também. Você falou que é pai. Queria ver uma foto. Você trouxe uma foto do Luca? Trouxe. Vamos ver se a gente joga na tela aqui agora. Vamos conhecer o filho do Fábio? Cadê a bochecha dele? Porque a bochecha do Luca é tão bonita que na hora que apareceu... Olha aí, ó. O que eu disse pra vocês? Ó. Que criança gente, vocês vão fazer... Né? Parabéns, Fábio. Ele é lindo mesmo. Obrigado. Viu? Essa foto dele de bem bebezinho, né? Não tinha nem completado 1 ano ainda. Olha aí, mais aqui ele já tinha 1 ano, mais ou menos, nessa fase aí, perto do aniversário de 1 ano. Ele tá com quantos anos hoje? 2 anos. Olha aí. 2 anos. Agora sim, um pouco mais, filho, olha lá. Um pouco mais recente, né? Mas a questão agora é, como é ser pai? É fácil? Sabe que é um sonho. Pra mim, sempre foi ser pai. Eu não sei os meninos que estão aqui, né? Qual que é a expectativa de vocês, mas eu sempre nutri esse sonho de ser pai. Acontece que, sem querer ser clichê, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Olha aí, já dizia o Homem-Aranha, né, cara? Mas tudo bem. Mas é o seguinte, a responsabilidade de ser pai é muito grande, porque a gente começa a perceber o nosso filho tentando seguir os nossos passos. Eu acho que vocês, moçada, vocês já sabem, entendem a responsabilidade do que significa ser pai. Agora, como vocês veem o papel do pai? Qual é a função que vocês acreditam ser a função do pai de vocês? Eu tenho de base a minha casa. Na minha casa, o meu pai, ele é o que corrige. Ele, dita as regras. Ele fala que é assim e ele mostra na vida dele
como que a gente deve fazer na nossa. E aí ele é exemplo, essas coisas. Ok, legal. Mais alguém quer falar? Aqui, Vitória? Assim, eu acho que a função do pai, claro, que é corrigir, ensinar, educar o filho. Mas mesmo com isso tudo, eu acho que ele tem que ser amigo também. Porque não adianta ele só corrigir se ele não for seu amigo. Eu acho que não vale de nada. Ok. Fábio, o que você acha disso aí? Do ponto de vista assim, do mundo, se nós tirássemos a função, o papel da Bíblia, as orientações bíblicas, quando você escuta os meninos falarem isso, qual que é a principal função do pai, do ponto de vista secular, do ponto de vista do mundo? Eu diria que o sustento, em todos os sentidos. Não apenas a questão financeira, o alimento, né? Mas é o sustento emocional, é o sustento da correção, que foi dito aqui, é o sustento do companheirismo, aquele cara que escuta, aquele cara que corrige, aquele cara que ri junto, né? O pai, ele é o alicerce da casa. Ele deve ser, corrigindo, né? O pai deve ser o alicerce da casa. Aquele o eixo da casa. Ele tem que conseguir controlar a casa, sustentar a casa. Repito, não digo sustentar do ponto de vista apenas financeiro. Sustentar do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista emocional. Quer dizer, ele é o provedor no sentido mais amplo da palavra. Exatamente. Não apenas nos recursos materiais, mas emocionais, valores, princípios. Até porque, Paulo, a gente está vivendo hoje uma época... antigamente era muito comum o pai ele ter um salário um pouco mais alto, e aí depois com o tempo as mulheres trabalhando e tal. Hoje já não é mais comum isso, né? Em muitos lares, o pai não é o responsável financeiro pelo sustento da casa. E quanto a isso, na verdade isso já seria uma outra discussão, uma outra conversa, né? O que eu quero deixar claro aqui é que não é simplesmente pela atribuição financeira. Porque para alguns pode ser assim, não, eu compro comida, eu pago a escola, eu faço, então o resto se vira. Já fiz a minha parte. Tá errado. O pai tem que ser muito mais do que isso. Por isso que eu digo, é um provedor, ele tem que dar o sustento, ele tem que ser esse sustento da casa. Que legal, bacana. Olha, a gente está conversando sobre o papel do pai na sociedade, e eu sei que a responsabilidade não é fácil, não. E no segundo bloco nós vamos terminar o nosso programa exatamente fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos ajude, como filhos, futuros pais, e como pais, desde já, para que Deus possa nos abençoar, abençoar as nossas famílias e nos ajudar nessa árdua tarefa de ser o provedor de todas as coisas. Vamos dar uma paradinha para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Já estamos de volta com o programa Minha Vez, especial Dia dos Pais. E a saudação hoje vai para todo o pessoal que está acompanhando o Minha Vez no centro-oeste do Brasil. Olha, é muito bom ter a audiência de vocês, ter a participação de vocês. E aproveita, independente se você está no centro-oeste ou não, agora entra no Facebook, curte a nossa fanpage lá, deixa o seu recado, manda um recado para o seu pai lá através do nosso blog. Fala, pai, te amo, sei lá, manda algum recado para a gente, fala com a gente quer ouvir o que você tem a dizer, a gente quer ouvir a sua participação. É sempre bom a gente ter um feedback daquilo que a gente está fazendo nesse ministério que é o programa Minha Vez. Vamos voltar a falar sobre pais agora, e nós tínhamos aqui uma mão levantada no finalzinho do primeiro bloco. Bárbara, a sua pergunta, o comentário? É um comentário. Pelo fato do meu pai ser pastor, ele trabalha muito. Então, assim, na maioria das vezes, quando eu levanto para ir para a escola, ele ainda está no quarto. Então, às vezes eu não vejo ele quando eu saio de manhã e quando eu chego. Então, às vezes, quando eu vejo ele para almoçar ou então em algum momento da tarde, mas eu admiro muito ele porque ele é um cara muito honesto, muito trabalhador. E apesar dele não passar muito tempo comigo, e nem eu com ele, a gente se dá bem. E ele fala assim que eu não costumo dar muito lucro para ele em questão financeira, que eu dou mais prejuízo. Mas é verdade que eu gasto muito. Mas eu acho que ele tem muito orgulho de mim
e eu tenho muito orgulho de ser filha dele. Que legal, bacana essa declaração. Olha, eu vou dizer para você, Bárbara, com certeza ele tem orgulho de você sim, viu? E olha, dificilmente, Fábio, eu acho que um pai não tem orgulho do seu filho. Os pais sabem que os seus filhos são imperfeitos, que eles cometem falhas, mas, poxa, filho é filho, né? É claro. E que pai que não está disposto a enfrentar a circunstância que for para o bem-estar do próprio filho, né? Gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui e para quem está acompanhando o programa em casa, que às vezes está nessa fase da juventude ou adolescência, né? Eu não tinha noção do que o meu pai sentia por mim até o dia que eu virei pai. Então talvez até isso que eu vou falar para vocês, talvez vocês saiam dizendo aqui, sempre falam isso, é uma conversa corriqueira e tal, mas vocês não têm noção da preocupação, do carinho, da atenção, dos sonhos, dos planos que os pais de vocês fazem para vocês. Às vezes quando nosso pai, hoje é o programa do Dia dos Pais, às vezes quando o nosso pai vem proibindo a gente de fazer alguma coisa, dizendo pra gente não fazer isso, ou escolher, ou fazer determinada decisão, a gente fala, puxa vida, mas meu pai não entende, ele não me entende. Ele te entende sim. E ele já passou pela fase que você está passando. Ele sabe algumas coisas que você está enfrentando agora melhor do que vocês mesmos. Então, eu não sou o pai de vocês, eu conheci vocês hoje aqui, mas eu queria dar um conselho para vocês aqui. Escutem um pouco mais os pais de vocês. Escutem a mãe de vocês um pouco mais. Escutem aquela pessoa que você sabe que tem carinho por vocês. Porque eles sempre vão falar o que eles falarem para o melhor de vocês. Nunca para o pior, sempre para o melhor. Ok, desse lado aqui, Giovana tinha levantado a mão? Fala, Gi. Débora, desculpa. Microfone para Débora ali. Aí, vamos lá. Eu não tive muita convivência com meu pai, mas em compensação eu tive minha mãe, minhas avós e minha tia, que me mimaram até falar chega. Ou seja, a presença que eu não tinha do meu pai, elas retribuíam. Meu avô também retribuiu, que, às vezes até mais do que meu pai poderia me dar. Fábio, existe uma questão, e eu vejo assim, meio que implícito na fala da Débora ali. Agora, todo ser humano, no caso os rapazes e as moças, eles sempre procuram um referencial paterno. No caso dos meninos, quando eles têm o contato com os pais, ou o avô, ou às vezes um tio, é alguém que eles costumam observar, mesmo que inconscientemente, eles vão aprendendo a ser pais, observando essa figura masculina. E no caso as meninas, elas vão tendo o quê? A visão do que é ser pai e marido, observando também essa figura paterna. Então a responsabilidade do pai ela é muito maior do que a gente imagina, porque nós somos o referencial para os nossos meninos do que significa ser pai, como um pai deve agir e se comportar, e para as meninas, o que ela vai esperar de um marido, do futuro pai dos filhos dela. Claro. E eu tenho uma expressão, né, que as palavras, se eu não me engano é mais ou menos assim, as palavras movem, mas os exemplos arrastam, né? O pai, ele tem a responsabilidade de ser exemplo, e exemplo em todas as áreas, né? Quantas pessoas não têm cargas emocionais terríveis, e aí depois de uma certa idade precisam passar por vários tipos de tratamento, acompanhamento com analistas, para que a pessoa consiga se desvencilhar de traumas causados na época da infância, pelos maus exemplos do pai, ou por maus tratos causados também pelo pai. Ao passo que a gente consegue notar, não é uma regra, não são em todos os casos, mas na maioria das pessoas saudáveis, no que diz respeito à vida, que tem uma vida feliz, uma vida bem resolvida, é porque tiveram bons exemplos em casa. Alunos que tiram boas notas, depois que se tornam bons profissionais, depois que se tornam uma boa esposa, um bom marido, porque tiveram boas referências em casa também. Claro que eu sou pastor e eu sempre vou colocar a questão espiritual. O pai também como um líder espiritual que orienta a família no caminho certo que ela tem que seguir de acordo com a palavra de Deus. Mas eu já conheci inúmeros casos de pessoas que não tinham orientação religiosa, mas por serem pessoas de caráter e darem bons exemplos para os filhos, valores e exatamente, os filhos se desenvolveram muito bem na vida também. E existe ainda o fato de que a gente acaba projetando a figura que a gente tem do nosso pai terrestre para o nosso pai celeste. Existe esse fator ainda? E isso é muito complicado. Aqueles filhos que têm pais severos, que castigam por qualquer coisa, ou que são ausentes, ou que não dão atenção, ou que não dão esse sustento que a gente falou no bloco anterior. Esse tipo de pessoa cresce achando assim, será que eu acho que Deus não vai suprir as minhas necessidades?
até mesmo as pessoas que não tiveram pais, né? São órfãos. A Bíblia até fala disso, Paulo. Será que a gente pode dar uma olhadinha aqui? Aqui no verso 14, Romanos 8,14, fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesse contexto aqui, ele diz que nós fomos adotados, um espírito de adoção da parte de Deus. Nós todos temos um pai. Alguns de nós podem ter até 2, mas todos nós temos pelo menos um pai, o nosso pai eterno, que está disposto a cuidar da gente, que está disposto a manter e a sustentar a nossa vida. Quer saber como você deve agir? Teve um pai ausente, teve um pai... Olha para a vida de Jesus. Siga os passos de Jesus. Ele veio para ensinar a gente, inclusive nisso, como sermos pessoas decentes, pessoas com princípios, pessoas corretas e de acordo com a visão bíblica e a vontade de Deus. Fábio, o que mais você pode falar sobre o papel do pai de acordo com as Escrituras? Você já mencionou a questão dele ser o líder espiritual da família. Mais algum ponto que você gostaria de ressaltar que é importante para a gente mencionar, pessoal de casa? Tem uma expressão que a gente usa muito na igreja, que é o pai como sendo o sacerdote do lar. O que isso significa? O pai, ele é o responsável pela vida espiritual da família. E agora a gente não está falando só dos filhos, está falando da esposa. A gente está falando do contexto total, o contexto geral da família. O pai, ele é o responsável por organizar os cultos em família. O pai, ele é o responsável por verificar, junto com o filho, o estudo da palavra, das escrituras, ensinar as escrituras para o filho. O pai, ele é responsável por orar junto com o filho e, claro, também é responsável por orar pelo filho. Eu acho interessante a gente fazer essa separação, né? Não adianta eu simplesmente orar no meu quarto de joelhos, eu tenho que orar com meu filho de joelhos também. Ao lado dele, mostrar para ele, ensinar para o meu filho a importância da oração, ensinar para o meu filho a importância da palavra de Deus na vida dele, porque ele vai ver a importância da palavra de Deus, claro, na minha vida também. Bacana, né? O pai, ele tem a responsabilidade de ser o chefe da casa no sentido comum da vida, mas também no sentido espiritual. Acho que talvez essa seja a principal atribuição, a maior atribuição. A maior você percebe, os adolescentes agora, falando diretamente para vocês, você entende a importância e a relevância da figura paterna dentro do seio familiar? Você percebe que para você casar, você tem que fazer uma escolha com muita consciência. Meninas, é esse tipo de pessoa, essa é a figura masculina que você quer para educar os seus filhos, para te ajudar na preparação para o reino dos céus? Rapazes, vocês estão preparados para assumir todas essas responsabilidades? É tudo isso que você precisa de pensar antes de tomar uma decisão e querer realmente, de fato, se tornar pai. E agora, Fábio, eu quero fazer um último pedido, que você mande uma mensagem especial agora para aquelas pessoas que estão hoje, nesse Dia dos Pais, talvez não estejam tão felizes assim, pois não têm pais, não conheceram seus pais terrestres aqui, então, nesse dia, assim, com o coração um pouco mais apertado, mais sensíveis, o que você poderia dizer para elas que levem um pouco mais de ânimo e conforto? Ok. Bom, primeiro, queria dar Feliz Dia dos Pais e parabéns para você que está aí com a sua família, cuidando dos seus filhos e cuidando da sua família. Mas para você que está nos assistindo hoje com o coração apertado, talvez se sentindo meio sozinho, meu pai não está comigo, meu pai não é presente, meu pai é distante, eu queria apresentar você hoje para um pai que é onipresente, um pai que vai estar com você em todos os momentos. Eu queria te falar de um pai que é onipotente, um pai que pode fazer tudo aquilo que for necessário para a sua felicidade. Eu quero falar para você também de um pai que é onisciente, um pai que conhece tudo, inclusive você, a sua vida e o seu coração. Confie nesse pai, o pai do céu, o pai nosso, o pai que Jesus nos ensinou a amar, e viva a sua vida tranquilo, descansando e amparado pelo braço desse pai poderoso. Que legal, bacana. Obrigado pela sua participação, Fábio. Parabéns pela sua família, pelo parabéns Luquinha. Pelo Dia dos Pais também para você. Muito obrigado. Moçada, vocês podem agora sair daqui depois dessa gravação e já dar um abraço no pai de vocês, desejar um feliz Dia dos Pais. Obrigado porque vocês estiveram aqui bravamente até o final desse programa. Foi uma alegria receber a escola de vocês aqui durante esses programas que nós tivemos. E olha quem está chegando aqui para a gente fazer a oração final. Luca, filho, vem cá, olha vem aí, orar com o papai, hein? Vem cá. Isso, opa! Tá chegando aí o Luquinha, filho do Fábio e da Carol. E com esse espírito, com esse sentimento de alegria, eu queria convidar você que está em casa para fechar os seus olhos e orar com a gente. Vamos juntos orar? Vamos? Fábio vai orar por vocês, pela sua família e por nós.
Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela nossa família e obrigado pelo pai que o Senhor é e o pai que o Senhor nos deu também. Abençoa cada um de nós no desafio de sermos pais e também pedimos, Pai, abençoe os nossos filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? A gente se vê, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Um abraço. Feliz Dia dos Pais. Pode dar Feliz Dia dos Pais pro seu pai aí, pessoal.